Muito bem. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, o livro das Gênesis. Gênesis, do começo, do início de todas as coisas. Você vai abrir no capítulo de número 37. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Você deixe aberto, eu vou fazer uma pequena introdução e depois nós vamos ler esse texto. Se você tem vindo à igreja nesses últimos domingos, você deve ter reparado que nós pregamos nesses últimos 3 domingos, fechamos hoje, sobre grandes personagens bíblicos. No primeiro domingo nós ouvimos uma mensagem preciosa, falando a respeito de um homem tido como pai da fé e que se tornou um adorador no momento crítico da sua vida. Foi uma mensagem lindíssima, pregada pelo reverendo Ricardo. Você deve lembrar da mensagem, foi tocante. No domingo seguinte, o reverendo Rodney, com toda a sua empolgação, trouxe-nos uma mensagem sobre Noé. E ele nos explicou e nos ensinou que Noé achou graça diante de Deus. Ele vivia no meio de uma geração corrupta e má. E somente aquela família de Noé que foi salva do dilúvio. Foi uma mensagem interessante, também tocante. E no domingo passado, o nosso grande mestre, reverendo Silas, com seu conhecimento e com o seu toque especial, ele trouxe uma mensagem a respeito de Jacó e a transformação que Deus promoveu na vida daquele homem que tinha muitos defeitos, assim como eu e você. Jacó passou por um processo de transformação muito bonito, e o reverendo Silas foi muito feliz em trazer esse processo de como aconteceu, e que Jacó, de mentiroso, de enganador, se tornou Israel, príncipe de Deus. E hoje nós vamos fechar, e aí há um tremor de que eu não possa atender a expectativa sua em relação à pregação, porque foram ótimas pregações. Mas eu estou pedindo ao Espírito Santo que me ajude nesse tempo, para que nós não percamos a qualidade do que foi feito até esse domingo. Nós vamos conversar hoje sobre uma das figuras principais, no meu entendimento, da Bíblia. Nós vamos falar hoje a respeito da vida de José. É o último personagem dessa série que nós criamos, e a sua vida, a vida de José, está ligada diretamente à providência de Deus. Aí você vai me dizer o que é providência de Deus. Providência é a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, e essa forma sábia de Deus conduzir os eventos na vida de cada um de nós, para que cheguemos a um propósito, nós o chamamos de providência divina. Em toda a vida, José sentiu com certeza a mão poderosa de Deus conduzindo a sua vida. Havia um propósito pré-estabelecido para José, só que ninguém sabia. Nem o próprio José, nem a sua família, e nem os habitantes da terra e do Egito sabiam que um dia haveria fome no mundo e que José seria usado por Deus para salvar a humanidade de morrer de fome. Mas para que isto acontecesse, houve episódios que às vezes nós ficamos pensando por que José, que era tão especial, passou por aqueles episódios tristes, episódios que nós vamos referir durante essa pregação. José foi rejeitado, foi abandonado, foi injustiçado, foi perseguido. O sofrimento fez parte da sua vida. Porém, este homem jamais murmurou, pelo menos não há relato na Bíblia de que haja da parte de José um murmúrio, uma reclamação. Sempre resignado, aceitou todos os acontecimentos vindos ou permitidos por Deus na sua vida. Agora eu quero ler o texto bíblico que fala a respeito de José.
Então acompanhem comigo o capítulo 37 de Gênesis. Feito esse pano de fundo, eu quero ler e quero que você preste atenção agora no começo desta saga que conta a história deste homem tão precioso, que eu admiro muito, porque eu tenho um dos dons que este homem tem, que é o dom da administração. Então eu admiro muito este homem, pela forma como Deus o abençoou e Deus o prosperou em toda a sua história. Eu vou ler o texto e você acompanha do versículo 1 ao versículo de número 11. Preste bem atenção, por favor, eu te peço. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, fale comigo, 17 anos, para que você guarde isso, 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Era um informante do pai a respeito do que os irmãos faziam. Ora, Israel, que é Jacó, novo nome de Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Essa túnica diz que ela era toda colorida. Quando ele chegava, ele chegava. Eu vou, mais para frente, falar um pouco sobre isso, o que gerou nos seus irmãos essa túnica. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. Olha que pesado. Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Não conseguiam conversar com José de forma pacífica. Sempre, com certeza, com grosserias, com agressões. Versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Aí que os irmãos ficaram doidos, né? O cara é arrogante, além de ter essa túnica toda colorida, ainda vem dizer que nós vamos nos dobrar a ele. Veja o coração dos irmãos. José continua. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Aí José não se conteve e contou outro sonho. Veja lá, versículo 9. Teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Agora não eram só os irmãos, agora o pai também ficou bravo. Esse cara é demais. Mas José simplesmente estava contando o seu sonho. Versículo 11, último. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Eu já fiz algumas observações sobre José e queria dizer a você que José é um tipo de Cristo. Se você avaliar a vida desse homem, você vai ver que tem episódios que são parecidos com aqueles que aconteceram com Jesus. Quer ver? Eu vou te citar alguns. José e Jesus eram amados pelo Pai, sim ou não? E foram odiados pelos irmãos. Jesus foi odiado pelos judeus, não foi? José é um tipo de Cristo. Que mais que aconteceu de semelhante entre eles? Foram vendidos por moedas. José foi vendido por 20 moedas e Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. O que mais aconteceu? José foi preso com 2 prisioneiros e Jesus foi crucificado em meio a 2 malfeitores. José é um tipo de Cristo, você entende isso? José e Jesus perdoaram aqueles que o perseguiram, aqueles que o maltrataram.
Queridos, há um texto que nós usamos muito, muito. E eu gostaria de usar esse texto nessa noite para tentar explicar a vida de José. Eu creio que José se encaixa inteiramente nesse versículo bíblico. É um versículo que Paulo, falando aos Romanos, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora preste atenção na segunda parte. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus havia chamado José para um propósito, sim ou não? Ninguém sabia qual era o propósito. Mas Deus estava trabalhando José desde a idade tenra. Ele tinha 17 anos nessa época. Deus já estava trabalhando para que levasse José a concretizar o seu propósito, o seu plano, que aconteceria 17 anos depois. Muito bem. A história de José é tão bonita, queridos, que 13 capítulos de Gênesis tratam sobre José e os acontecimentos da sua vida. Como que nós podemos descrever essa vida desse homem que foi tão importante na Bíblia, que tem testemunhos, ou que tem uma história que impacta a cada um de nós, pelo menos a mim me impacta? Ele teve 3 fases, 3 momentos na vida dele. A primeira fase é a sua origem em Canaã. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês sobre José. José, em hebraico, significa Yahvé acrescenta. Yahvé acrescenta. Ele era o 11º filho de Jacó, que tinha nessa época 91 anos. 11º filho de Jacó com Raquel, que era a mulher que seu pai Jacó amava. Eu creio que você sabe da história de Jacó. Jacó, que era o enganador, que era o esperto, ao enganar seu irmão, foi instruído por sua mãe para fugir para a terra em que era Rebeca. Rebeca era casada com Jacó, sua mãe, Rebeca, casada com Isaac. Jacó vai para aquela terra, chega lá e vê uma mulher muito bonita. E ele diz uma coisa, fala assim: se ela fizer isso aí, ela é escolhida. Essa mulher era Raquel. E Jacó se apaixona por aquela mulher de uma forma tão intensa que ele chega para o seu tio, Raquel era sua prima, chega para o seu tio e diz a ele: o que eu faço para casar com ela? Ele fala: aqui o preço é o seguinte, é 7 anos de trabalho, você pode casar com ela. E Jacó, que era o esperto, que era o enganador, esse era o nome dele, ele vai e trabalha 7 anos. O pessoal que faz a classe de novos está lembrando dessa história, né, Paulo? Estou vendo você rindo aí atrás. Muito bem, Jacó trabalha os 7 anos, e na noite de núpcias, porque era assim, uma pessoa casava com a outra quando tinha relação íntima. Já pensou se a moda pega? Jesus! Todo mundo é casado com todo mundo hoje. Mas na época era muito sério, as famílias se envolviam, havia um namoro, um compromisso entre eles, e aí no dia aprazado eles tinham uma relação íntima, e a partir daquele momento não havia cartório, não havia registro, as pessoas estavam casadas. Chegou o dia aprazado, Jacó estava preparado, ele vai para a tenda, tem a relação íntima com a mulher. Quando ele acorda, tinha uma mulher assim com um problema no olho. Ele olhou: meu Deus, o que é isso? Em vez de Raquel, era Lia. E ele teve intimidades com Lia. Muitas pessoas, às vezes, criticam a vida de José, dizendo que José era uma pessoa que vivia poligamia. Mas ele não quis ser polígamo, ele queria ser monogâmico. Ele queria casar com Raquel. Mas todo esperto pega um esperto maior que ele, não é verdade? Não é assim na história? Jacó era esperto, Labão pegou ele. Mas ele não se conteve, ele amava Raquel, disse: eu quero casar com ela. Mais 7 anos. E aí ele se casa com Raquel. Era a preferida dele. Por episódios que aconteceram na família,
houve uma confusão na família, e aí as empregadas também tiveram relação com ele, e aí houve uma confusão. Ele teve 12 filhos e uma filha, e eram 4 mulheres. Imagine 4 mulheres dentro do mesmo lar. Você já pensou? Com o mesmo homem casado. Jesus amado, eu não dou conta de uma, imagine 4. Mas era assim a casa dele. E José nasceu no meio desse. Filho da mãe que era a preferida. E veja, queridos, eu quero deixar isso muito, que é muito importante para você. Jacó, ele está repetindo o que ele enfrentou na sua vida. Jacó era filho de Isaque e de Rebeca. Eles tiveram 2 filhos gêmeos, lembram? Como era o nome deles? Jacó e Esaú. Jacó era o preferido da mamãe e Esaú o preferido do papai. Certo? O que gerou entre os 2 filhos? Competição. Eles viveram a vida deles competindo um com o outro. O que Jacó faz depois? Ele repete isso. Repete o que o seu pai e sua mãe fizeram, ele repete com José. Ele não que ele tenha desprezado os outros filhos, mas ele tinha preferência por José. E ainda para deixar mais claro isso, ele comprou uma túnica toda colorida. Falou, este menino é o menino do papai. E os irmãos ficavam doidos com ele. O historiador diz que José talvez tenha sido um pouco descuidado ao revelar os seus sonhos. Porque ele não precisaria ter revelado os sonhos, né? As coisas iriam se cumprir. Eu não creio nisso, mas algumas pessoas dizem que ele foi um pouco orgulhoso e revelou o sonho para mostrar que ele realmente Deus tinha um propósito na sua vida. Muito bem, gente. Continuando essa saga, nós vemos que esta preferência do pai trouxe problemas dele com seus irmãos que o odiavam. Depois aguçado por aquela túnica, depois aguçado mais ainda por aquele primeiro sonho, e aí chegou ao fim, ao caos, quando ele teve o segundo sonho, e os irmãos quiseram dar cabo da vida dele. Agora, preste atenção, o pai também sem sabedoria, porque ele fez de José um informante. Filho, vai lá e vê o que eles estão fazendo e vem me contar. Qual é o irmão que gosta disso? Os irmãos já não gostavam muito dele, ainda ele foi lá ser o dedo duro. Meu Deus do céu. Ele não fez por mal isso, o pai que pediu isso a ele. Mas os irmãos realmente tinham ódio dele. Muito bem. José já começa ali a manifestar algumas características do seu caráter. E ele submete tudo aquilo que acontece com ele. E num dia em que ele vai olhar onde que os irmãos estão, seus irmãos planejam, porque os irmãos começaram a fazer chacota dele, dizer assim, lá vem o sonhador. Esse menino com essa túnica está lá, e Deus tinha dado um dom a ele de decifrar os sonhos. Né? Então ele não só teve o sonho, como também decifrou o sonho. E aí esse ódio foi aumentando até que um dia ele vai procurar os irmãos no campo e os irmãos têm um plano para se desfazer do seu irmão. Mas preste atenção, Deus estava nisso. Eu vou te mostrar isso. Muito bem. O que acontece? Os irmãos vêm, em princípio jogam dentro de uma cisterna, mas depois eles têm um bom senso de não matar o irmão e vendem o seu irmão como escravo aos ismaelitas que passavam por aquela região e iam para o Egito. Vendido, José, mais uma vez, se submete àquela situação toda e vai para o Egito. Queridos, Deus está no controle. Apesar de José ter passado por uma prova terrível na sua vida, ele não murmurou, ele não reclamou, ele entendeu que Deus tinha um plano maior na sua vida, e ele se submeteu a ser escravo daquelas pessoas e a ser levado para o Egito. A ida de forma violenta e triste para o Egito é usada para dar um segmento ao plano de Deus na vida de José. É difícil entender isso, não é?
Coisas ruins para nós entendemos que são ou do diabo ou que não são de Deus. São coisas que nós geramos. Mas Deus permite que passemos por lutas, queridos. Pode ser gerados pelo diabo, pode ser gerados por nós, mas Deus permite. E eu vou te explicar por que aconteceu isso. Porque aí José, em uma segunda etapa, agora ele se encontra no Egito. E ele vai como escravo com os ismaelitas para o Egito, e lá na feira onde vendiam os escravos, chega um oficial do exército egípcio e compra José. De repente ele era um moço bonito, bem apessoado, forte, e Potifar compra José e leva para sua casa. Potifar era capitão da guarda do rei. José, com seu jeito de ser, com as suas características, com seus dons, ele ganha a confiança daquele oficial do exército egípcio, e ele começa também a ganhar a confiança das pessoas que ali trabalhavam, até que ele é promovido a mordomo daquela casa. E ali você já via em José aceitação, trabalho árduo, paciência, integridade, humildade. E agora eu quero te mostrar, vai em 39 de Gênesis, deixe sempre aberta a sua Bíblia, eu vou te mostrar como é que Deus se manifesta o tempo todo na vida deste homem. 39, de 1 a 5. Gênesis 39, de 1 a 5. Diz assim, Gênesis 39, de 1 a 5. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era, preste atenção, o Senhor era com José. Mas espera aí, ele foi vendido, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi como escravo, ele foi comprado. A Bíblia diz que Deus era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, olha, o patrão dele viu que Deus o abençoava, que aquilo que ele fazia prosperava, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Alguém que era escravo, de repente ganha a condição de mordomo, de chefe da casa, de administrador da casa. Versículo 5 diz, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. O que nós aprendemos com isso, queridos? O lugar que você trabalha é abençoado? Preste atenção, se você é uma pessoa abençoada por Deus, o lugar que você trabalha é abençoado. Porque a bênção de Deus se estende aonde você está. José, Deus estava o tempo todo com ele, prosperando, cuidando dele, fazendo a obra na vida dele, porque sabia que ele iria cumprir o propósito que ele tinha para a vida de José. Deus estava preparando José para aquele episódio que nós vamos ler na frente, que foi marcante na história da humanidade. José revelou-se um administrador por excelência, aprendeu o idioma egípcio e tudo ia muito bem, até que algo terrível acontece com ele. Meu Deus, de novo. O que acontece com José? O cara correto, próspero, direito, íntegro, honesto. Acontece o que? A mulher de Potifar se engraça com ele. Se engraça com ele e tenta seduzi-lo, mas ele rejeita a mulher e a mulher o acusa de tentativa de abuso. Já viram essa história acontecer? Cuidado, às vezes tem histórias que são trocadas, às vezes mentiras que são contadas que a gente tem como verdade. Já vi acontecer isso. Muito bem, o que acontece? Potifar, que confiava em José, ouviu o que sua esposa falou e, creio que cego em ciúmes, mandou para a prisão José.
Agora você fica pensando, e eu fico pensando, mas por que Deus permitiu que acontecesse isso com José, se ele o estava abençoando, se ele o fazia próspero, se ele abençoava a casa de Potifar? Por que Deus permitiu uma injúria dessa, uma injustiça dessa, uma mentira dessa prosperar, queridos? Novamente, Deus tinha um plano para José chegar ao palácio. E como ele ia chegar ao palácio? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Talvez nós nunca fizéssemos assim, mas Deus conduz ou permite que a condução seja de uma maneira que José chegue ao destino. E aí José é preso. Ele vai preso e fica lá por 2 anos preso. Durante o período que ele está lá, ele conhece, porque ele começa a ganhar a confiança das pessoas na prisão. Escute isso. Ganha a confiança das pessoas na prisão. Isso quer dizer que o crente ele tem que ser abençoador aonde ele está. Se você é abençoador só dentro da igreja, alguma coisa está errada com você e comigo. Você tem que ser abençoador até dentro de uma prisão. Lá no circo, viu, querido? Nós temos que ser abençoadores aonde nós estivermos inseridos. E assim foi com José. Ganhou a confiança de todos. No capítulo 39, versículo 20, diz assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, quer dizer, Potifar, no lugar onde os presos do rei, o lugar onde os presos do rei estavam. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo como se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Preste atenção agora. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deixa eu te contar uma experiência. Logo que eu iniciei a minha caminhada no ministério, na primeira igreja, eu fui contratado inicialmente na igreja como administrador da igreja. Durante 4 anos exerci enquanto fazia o seminário. E logo em seguida, o pastor Messias me convidou para estar no corpo pastoral. Fizemos todo o processo para a ordenação. E em meio a esse processo, o que eu ganhava era muito pouco para eu atender as necessidades da família. E aí, um certo dia, eu, que sou contra a essa situação comigo, porque eu entendo que tem que ser, para mim, tem que ser integral o ministério. Eu tive o desejo de procurar um outro emprego, compensando com a igreja. E eu disse, eu creio que aquilo que eu faço, eu posso arrumar um trabalho que possa completar a minha renda, que eu possa dar uma vida melhor para as filhas, para a esposa. E assim eu fiz. E apareceram algumas oportunidades. E num dia onde eu estava com muita angústia no coração a respeito daquela situação, eu estava orando, e Deus falou comigo claramente. Disse assim para mim: tudo o que você colocar as tuas mãos na igreja, eu abençoo. O que você colocar as tuas mãos fora da igreja, eu não abençoo. Nunca mais eu tive vontade, ou passou pela minha cabeça, fazer qualquer coisa fora da igreja. Foi uma decisão que eu tomei, de um chamado que Deus me fez. Então Deus usa cada um de nós, e Deus tem um propósito para a nossa vida. Para a minha vida é esse o propósito. Para a sua vida talvez seja outro propósito. Você tem que descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eu creio que o propósito de Deus na vida de José era muito claro, e aonde ele ia, ele abençoava o lugar. Ele tomava conta e abençoava, e era abençoado por Deus. Muito bem, nesse tempo de prisão, ele conhece 2 pessoas que eram ligadas a Faraó. Vocês se lembram muito bem os episódios. 2 pessoas foram presas porque estavam tentando
se insurgir contra o rei. Era o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. E eles tiveram sonhos, e aí José decifra os sonhos deles. E se cumpriu exatamente o que aconteceu. José falou, olha, daqui 3 dias você vai ser restaurado, o copeiro, e para o padeiro daqui 3 dias você vai perder a sua cabeça. E assim aconteceu. E José, antes que aquele homem saia, o copeiro-chefe saia, ele diz, olha, fala da minha história para Faraó, para eu sair daqui. Conta o que aconteceu comigo, porque ele conhecia a história, com certeza, para que Faraó olhe para mim e me tire desse lugar. Foi a única vez que José se manifesta para que ele saia da prisão, mas isso não aconteceu e 2 anos se passaram. A terceira etapa da vida de José, eu estou me encaminhando para o final, queridos. José no Egito, a realização do propósito. Primeiro, José, sua origem em Canaã. Depois, José no Egito e o sofrimento, a perseguição que ele enfrenta. E agora, a terceira fase, José no Egito, a realização do propósito. Depois de 2 anos em que ele ficou preso e o copeiro-chefe esqueceu dele, ele lá preso, tomando conta da prisão, de repente as celas estavam sempre abertas, ele transitava para cima e para baixo, porque era de confiança. O faraó tem um sonho. Sonhou que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. O faraó ficou doido com isso. Como assim? Vaca magra come vaca gorda? Devia ser o contrário. Vaca gorda come vaca magra. Outro sonho. 7 espigas mirradas, fracas, comem 7 figas robustas. E aí Faraó chama os magos, os sábios de todo o Egito e decifra isso para mim. O pessoal não consegue decifrar. E o rei vai ficando, o faraó começa a ficar bravo, começa a ficar contrariado. E aí o copeiro fala, conheço um homem na prisão que pode decifrar esse sonho. O faraó chama esse homem, e esse homem decifra o sonho. Qual era o sonho daquele homem? 7 anos, haveria abundância, haveria fartura na produção de alimentos no mundo. Depois, 7 anos de penúria. E aí, os 7 anos de penúria engoliriam os 7 anos. Quer dizer, faltaria alimento no mundo nesses 7 anos, porque a falta seria muito grande. Esse era o sonho. E aí, Jacó decifra esse sonho para Faraó. E Faraó, encantado, porque ele disse assim, olha, você faz o seguinte, você arruma celeiros e no tempo da abundância você armazena isso. Quando vier o tempo de penúria, você usa esse alimento. Aí o rei disse, puxa, eu não tenho outra pessoa que possa fazer isso. É você que vai fazer isso. 41:40 do livro de Gênesis diz assim, eu vou ler para você. Faraó falando com José. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Somente no trono eu serei maior do que tu. O que Faraó quis dizer para ele? Você vai ser o segundo homem mais importante do Egito. De um homem vendido pelos irmãos, de um homem vendido como escravo, de homem jogado numa masmorra, ele se torna o segundo homem mais importante do mundo. E aí José, veja como que Deus usou a situação para suprir a fome do mundo naquela época. José é colocado como administrador e ele o faz com excelência. E agora, queridos, a história, o relógio da história volta a andar. Porque em Canaã faltou alimento. E aí o que aconteceu? A família de Jacó, ou de José, teve que ir ao Egito pedir alimento. José faz todo aquele jogo com os irmãos que todos nós conhecemos, mas em um determinado momento ele se faz revelar. E toda a sua família
se prostra ante a autoridade dele. Você está entendendo o que eu estou te falando? Como é a sua vida, querido? Como é a sua vida, minha querida? De repente você está passando por lutas, porque às vezes você não está vendo o propósito de Deus na sua vida. Você não sabe onde Deus vai chegar na sua vida. E às vezes não precisa você saber. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jacó era profeta. E ele estava lá em Canaã. Por que Deus não revelou a Jacó que José estava no Egito? Por quê? Porque Jacó ia atrapalhar o plano de Deus. Deus tinha feito todo o esquema. Vai ser assim, 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 assim. E José vai chegar ao que eu quero, a cumprir o propósito. Seus irmãos vêm. Ele se revela aos seus irmãos. E o que é mais bonito na vida de Jacó? Tudo isso que eu falei dele. Um homem humilde, um homem trabalhador, um homem íntegro, um homem honesto, um homem abençoado por Deus, abençoador, mas no final da história ele faz algo que é maravilhoso. E aí você vai ouvir, quando eu ler para você, que ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele não sabia exatamente o quê, mas ele sabia que estava nas mãos de Deus. Eu quero ler, eu quero que você veja comigo aí, por favor. Gênesis 50, que é o epílogo dessa nossa história. 50, 20 e 21, por favor, eu estou terminando, gente. 20 e 21. Posso ler? José diz assim para os seus irmãos. Os irmãos, quando seu pai morreram, os irmãos de José, filhos de Jacó, quando Jacó morre, eles falaram, agora José vai se vingar de nós. Vão lá e dizem para ele assim, José, papai em vida disse que era para você nos perdoar. Mentira? Mas ficaram com medo, irmão. Aprontaram e ficaram com medo. Mas olha a forma como José trata essa situação, queridos. Ela é maravilhosa. Eu vou ler para você. Ele diz para eles assim, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Agora preste atenção. Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês foram instrumentos de Deus para que eu estivesse aqui nesse momento, para que muitas pessoas não morressem de fome. É isso que ele está dizendo no texto. Aí ele diz assim, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Você entende o que é providência divina ou não? Você entende que às vezes, na sua e na minha caminhada, nós vamos passar por lutas, por injustiças, de repente perseguições, mas Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus está na condução. Deus tem um propósito que se cumprirá se você e eu não atrapalharmos. Deixe Deus agir. Deixe Deus fazer. Permita que Deus cuide de todo o processo, que Ele esteja à frente de todo o processo. Não queira dar um jeitinho para Deus. A terra havia sido abençoada pelas providências de José, dirigido por Deus. José foi o salvador daquela terra, da fome que tomou conta do mundo na época. Eu concluo dizendo que a história de José nos mostra como ele agiu com sabedoria. Ele transformou toda a tribulação em algo bom. Ele nunca reclamou, mas sempre entendeu que tudo acontecia porque Deus permitia. Uma pessoa chamada Hartman disse o seguinte: a aptidão para tornar tudo em algo bom parece ser uma característica divina. Nosso Pai Celestial é sempre capaz de consegui-lo. Qualquer coisa, por mais calamitosa que seja, Ele transforma em vitória. Pessoas como José não podem ser vencidas, porque jamais desistem de lutar.
Quando que o crente é vencido? Quando ele para de lutar. Quando ele para de crer que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que você possa reter essa mensagem. E que você possa crer que há um propósito na sua vida. Eu não acredito que você esteja nessa noite, nesse lugar, e que Deus não tenha um propósito para esta noite na sua vida. Eu não creio que Deus não tenha um propósito para a sua vida, dentro da sociedade, na sua família, no lugar onde você está inserido. Não creio. Eu creio que há um propósito para a vida de todos aqueles que creem no Senhor. Basta que você creia. Basta que você não murmure. Basta que você confie no trabalhar de Deus na sua vida. Eu peço que você fique de pé, por favor. Chamar o pessoal do louvor. Eu queria, pastor Ricardo, se possível, nós cantarmos aquela música que fala a respeito. Acho que você escolheu exatamente para esse momento. Lembra? Você fala a respeito dos planos de Deus. Qual que é a música? Não sei se foi a terceira ou a quarta. Nós vamos cantar essa música. E eu quero fazer um apelo a você, se você quiser. Se você quiser, nessa noite, tome uma posição diante de Deus. Venha à frente, eu quero orar com você. Você pode dizer assim, mas que diferença faz o lugar onde eu estou e aí à frente? Nenhuma. O lugar é o mesmo, o prédio é o mesmo. Mas quando você sai do seu lugar e vem à frente, você está tomando uma posição diante de Deus. Nessa noite eu quero te dar a oportunidade de você tomar uma posição diante de Deus. E você dizer para Deus assim, Deus, que se cumpra os teus propósitos na minha vida. Não o que eu quero, Senhor, mas o que o Senhor quer para mim. Seja qual for o processo, seja quais forem as dificuldades que eu vou enfrentar, mas eu quero me sujeitar ao Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, você vem à frente, se você assim o quiser, que eu quero orar com você. Nada vai me separar. Aleluia, Senhor. Mesmo se eu me abalar, Aleluia. teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Aleluia, Senhor. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia, Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopera para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia, Senhor. Senhor, nós cremos que o teu amor não falha, Senhor. Nós cremos que se o mar se enfurecer, se vierem as tribulações, se vierem as lutas, se formos injustiçados, nós cremos que o teu amor não falha por nós. Nós cremos que os teus propósitos se cumprirão em nossas vidas, Senhor. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, confessar a nossa fraqueza, confessar a nossa inconsistência, as nossas dúvidas, confessar que muitas vezes, Senhor, não buscamos saber qual é o propósito do Senhor em nossas vidas. Nós vamos levando a vida do jeito que ela nos leva, Senhor. Ah, Deus, nós não cremos que não haja um propósito para cada vida que aqui está nessa noite. Por isso eu te peço, revela-te a cada um de nós nessa noite, nos dando a convicção, Senhor, dos propósitos, dos planos que o Senhor tem para cada um de nós, e que nós possamos sair dessa posição cômoda que nós estamos, dessa posição muitas vezes covarde que levamos, de não nos posicionarmos, de não entrarmos nesse plano que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Nos dá coragem, Senhor. Nos dá intrepidez, nos dá ousadia, para que ao levantarmos desse lugar, ao sairmos desse lugar, nós saiamos confiantes de que nós não estamos a esmo nesse lugar, que há um propósito para nós, que o Senhor tem um plano para nós e que ele se cumprirá, Pai, se nós estivermos conforme a Tua vontade. Por isso, nós nos sujeitamos à Tua vontade nessa noite, declarando que só Tu és Deus e que o Senhor tem total liberdade de fazer a Tua obra em nossas vidas, Pai. Abençoa cada irmão que está, irmã que está aqui à frente. Abençoa aqueles que não vieram. Que o Senhor possa tocar em cada coração, que o Senhor possa estar se revelando a cada um deles, para que se cumpra o propósito maior que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos por esse tempo e te agradecemos pela vida dessa pessoa tão linda, tão preciosa, que existiu na face da terra, que nos ensina a obedecermos ao mandato, a obedecermos à direção do Senhor nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor. Agradecidos em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Querido, há um propósito na sua vida, tá? Há um propósito na sua vida. Você vai ser sempre um frustrado se não obedecer. Eu às vezes fico cansado, mas nunca frustrado. Eu sou intenso no que eu faço, então eu me canso às vezes, mas nunca frustrado. Então lembre-se do que eu estou te falando. Um dia talvez não esteja mais aqui. Não seja um frustrado. Faça a obra do Senhor, porque é só nele que você encontra a realização para a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que realmente esse chamado de Deus, esse propósito você descubra e que ele se cumpra integralmente na sua vida. Essa igreja precisa também que você nos ajude nessa caminhada. Receba a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Não saia desse lugar sem abraçar 1, 2, 10 pessoas. Que Deus te abençoe. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,